No início de maio de 1936, Lampião mandou seu cunhado Virgínio a Pernambuco a fim de arrecadar quantias que ele havia solicitado a vários fazendeiros e comerciantes em sua última viagem por aquelas bandas. Virgínio viajou com Durvinha e os cabras Serra de Fogo, Moreno, Caiçara, Azulão, Doroteu, Chumbinho e sua mulher Rosalina, além dos garotos Ponto Fino e Jararaca da família dos Engrácias, que passaram a acompanhar Virgínio depois da morte do tio Cirilo. Partindo da zona de Pão de Açúcar, o grupo subiu por Olho d'Água das Flores, passou por Santana do Ipanema, entrou em Pernambuco por Águas Belas e avançou até Buíque. No dia 19, aborrecido porque não atendiam às suas intimações pedindo dinheiro, Virgínio castrou um rapaz de 22 anos chamado Manuel Luiz Bezerra, o Mané Lulu, em Morro Redondo, distrito de Catimbau, município de Buíque, tendo como motivo imediato o fato de o rapaz ter se negado a servir de guia para o Xilili, alegando que não conhecia o caminho, lugar próximo e por ele certamente conhecido. Não conseguindo arrecadar quase nada e sendo acossado pela volante de Manuel Neto, Virgínio continuou subindo em direção à Paraíba, levando como guia Mariano Flor. Por onde passava, ia cortando os fios do telégrafo. No dia 20, atravessou a divisa, transpôs a Serra do Pau d'Arco e foi acampar nas caatingas da Serra do Capitão Mor. No dia 21, tomou 13 contos de Malaquias Batista Feitosa, dono da fazenda Capitão Mor, e obrigou a servir de guia. Enviou um bilhete ao gerente da fazenda Estrela d'Alva em que pedia 10 contos, assinando Virgínio, cunhado de Lampião. A partir da fazenda Pitombas, o guia passou a ser Cícero Cumieira. Os cangaceiros não sabiam que o vaqueiro de Malaquias, o Vicente Barnabé, tinha corrido para avisar em São Sebastião do Embuzeiro o perigo iminente. Ao entrar em São Sebastião do Embuzeiro, na tarde daquele dia, os cangaceiros encontraram o povoado deserto. Saquearam então uma casa de negócios, beberam toda a cachaça que encontraram e continuaram a viagem, tendo agora como guia um sujeito chamado Sebastião Gaudêncio Tavares. Pedro de Alcântara, fiscal de rendas do estado da Paraíba e chefe da mesa de renda de Cabaceiras, tinha pedido transferência para São Sebastião do Embuzeiro, assumir ao posto na véspera. Como os demais moradores, apressou-se também em fugir. Pegou a família e levou para a fazenda Balança a uma légua de seu amigo José Cobra, portando consigo a receita arrecadada na última semana. No caminho, deixou a mulher e os filhos escondidos num coqueiral e foi à casa do amigo. Ao saber do fato, José Cobra despachou um portador para prevenir a Sátiro Feitosa da fazenda Ribeirão Fundo. Pedro de Alcântara voltou para o local onde deixara a família. Com ele ia o companheiro Sebastião Barba, vulgo Sebas, guarda fiscal. No caminho, toparam com os cangaceiros. "Como é seu nome, cabra?" perguntou Virgínio. "Meu nome é Pedro de Alcântara Filho. E vocês fazem o que mesmo da vida?" "Eu sou negociante de queijo", mentiu Pedro. "E você?" perguntou o cangaceiro ao outro rapaz. "Meu nome é Sebas, sou vaqueiro." "Esteja preso todos dois e me leve agora mesmo na fazenda de Zé Cobra", disse Virgínio.
Ao chegarem à fazenda Balança, Virgínio chamou Zé Cobra à parte e perguntou quem eram aqueles dois rapazes que o trouxeram até ali. José Cobra disse que um era guarda fiscal e o outro era o chefe da mesa de renda de Embuzeiro. Virgínio voltou com o fazendeiro à presença dos presos. Tornou a perguntar a Pedro: "Você diz que faz o que mesmo? Que eu esqueci?" "Eu sou negociante de queijo. Não é mesmo, Zé Cobra?" disse Pedro de Alcântara, piscando um olho para que o amigo confirmasse. Virgínio percebeu o sinal. Passou um tempão olhando o infeliz. Por fim, rosnou trincando os dentes: "Comprador de queijo o quê, cabra safado? Você não tem mais direito de falar." Ao revistar o indivíduo, Virgínio encontrou o dinheiro da mesa de renda. Havia dinheiro em tudo que era bolso. Supondo que o homem tivesse dinheiro escondido nos sapatos, o cangaceiro mandou que ele os tirasse. Terminada a revista, Pedro começou a calçar os sapatos. Virgínio disse: "Não é preciso se calçar. Para onde você vai não precisa de sapato. Meninos, mate as cabras." Pedro recebeu 3 tiros, o último na cabeça, no pé do ouvido. Depois foi sangrado. Sebas correu. Virgínio errou o primeiro tiro, mas a segunda bala atingiu em cima do rim. Um cabra foi até lá e o sangrou também. José Cobra teve sorte. Virgínio deu-lhe uma cutucada com um punhal, mas nada grave. "Só não lhe mato porque quero que você me leve na casa de seu sogro, o Joaquim Venâncio." Joaquim Venâncio estava em casa com a mulher, Dona Joaquina Maria de Jesus. Não tinha dinheiro. Virgínio disse que ia tocar fogo na mulher dele. Mandou despejar querosene na cabeça da velha e riscou o fósforo. Zé Cobra segurou na mão de Virgínio. "Não mate a pobrezinha não. Prometo lhe dar 2 contos. Pago dentro de 1 mês." Virgínio aceitou o compromisso e pernoitou ali. Quem tinha sido enviado por José Cobra para avisar a Sátiro Feitosa a presença dos cangaceiros era um sujeito chamado José Grande. Antes de chegar à sede da fazenda Ribeirão Fundo, José Grande encontrou Lucas Félix, Gideão Importa e Luiz de Xixiu, moradores da fazenda. José Grande deu o recado e caiu no mato. Os moradores foram avisar o patrão. O fazendeiro supôs que era boato, mas ficou atento. No dia 22, quando escutou o tropel dos cavalos, Sátiro fugiu. Virgínio ficou enfurecido ao saber que escapara o homem mais endinheirado da região. Deu um aperto num sujeito e ele abriu o bico, contando como o fazendeiro tinha sido avisado. Virgínio mandou dar uma surra na mulher de Gideão, Dona Josefa. Não satisfeito, mandou matar Gideão e Luiz de Xixiu. A partir de Ribeirão Fundo, os cangaceiros tomaram a estrada de São João do Tigre. Lá só havia um soldado chamado 90. Virgínio perguntou a um matuto: "Sabe dizer se tem muito soldado em São João do Tigre?" O matuto disse: "Tem não, só tem 90. Virgínio cortou o caminho e saiu por outras bandas. Os cangaceiros prosseguiram em direção a Camalaú e, acima de São João do Tigre, atacaram a fazenda Raposa de Bonifácio e José Branco, que tiveram que pagar 10 contos. Declivando à direita, atingiram a fazenda Angico de Fortunato Reinaldo, que por pouco não foi sangrado. Sua esposa, Dona Madalena, segurou a lâmina do punhal de Virgínio, arriscando assim a perder os dedos.
e tomou da mão do bandido. Esse gesto de coragem fez o cangaceiro mudar de ideia e foi embora, levando preso o filho de Fortunato, Anfrísio, que foi resgatado depois, mediante a quantia de 10 contos. Seguindo a mesma rota, o bando foi acoitar no Riacho do Fundão, ao sul da Serra do Jacarará, na divisa com Pernambuco. No caminho, em Fundão de Baixo, o cangaceiro Caiçara, que viajava desgarrado do grupo, encontrou 2 mulheres. Uma delas, Adriana, era negra. O bandido matou a negra e tentou estrupar a outra, que se chamava Josefa, esposa de Brasiliano Rodrigues. A mulher enfrentou cabras com unhas. Não conseguindo o seu intento, Caiçara matou a tiros. Em Fundão de Cima, os cangaceiros mataram um homem chamado Benedito Ludogério, só porque correu quando viu o bando se aproximar. Antes de ser cangaceiro, Virgínio tinha andado em Fundão e tiveram uma desavença com um cidadão chamado Melquíades Ventura. Virgínio matou com um tiro na testa, arrancou os olhos com um punhal e jogou para os cachorros. Tinha-se como certo que os cangaceiros iam atacar a vila de Poção. Porém, no dia 23, eles foram vistos na estrada de Santo André, viajando para o Poente. Choviam telegramas de João Pessoa, Recife, Natal e Salvador, dando conta desses fatos em detalhes. Em uma semana, Virgínio saqueara mais de 50 contos. Armou-se então um grande cerco por forças paraibanas e pernambucanas, compostas de 5 volantes. Virgínio, aluno de Lampião, driblou todo mundo e na madrugada do dia 6 de junho voltou por cima dos rastros a Fundão e, rompendo as linhas da volante de Manuel Neto, meteu-se na Serra do Frango e dali infletiu acima no rumo de Cacimbinha e Pendurão e evaporou-se. A polícia vasculhou por toda parte durante uma semana até desistir.